Atenção, esse vídeo foi feito antes do vídeo recente do Mundo Torajo. Um vídeo importante para Mundo Torajo. E vai ser pontuado no final do vídeo. Inclusive, esse vídeo não é nenhum ataque ao Mundo Torajo, afinal, essa é a minha opinião e como um viewer muito recorrente, considerando que eu sou realmente fã do Mundo Torajo e só tenho a expressar o que eu verdadeiramente sinto com o decorrer do projeto. O Mundo Torajo atualmente é um dos maiores canais de animações indies brasileiros, sendo uma das maiores produções de animação, entrando no top 10 vídeos de animações mais vistos do YouTube. É comercializado por aí com vários tipos de produto, tem caderno, agenda, camisa, até teatro rodando por todo o Brasil. Até a música recente bateu o top 1 do Brasil como a mais ouvida. Mas com um canal desses, você imagina que com anos de exploração de conteúdo e história, teriam personagens extremamente envolvidos em uma lore extensa e complexa, e que facilmente você ficaria horas tentando entender e... Não, na verdade não. Então, qual é a minha grande crítica pra uma série que pega tantas views e até influencia crianças Torajo a criar seus próprios universos, discutindo se Fezajo ou Punzajo é melhor? Você prefere Fezajo ou Punzar? Eu prefiro Fezajo. O ponto inicial é ressaltar isso como uma crítica construtiva, algo que realmente vale a pena ser considerado. Não para demonizar o próprio Bruno Gemin ou taxar essa história como a pior já vista, isso é claramente ironia, tá? Mas sem apontar que existe muito potencial em uma lore que ainda peca em apresentar. Oi, eu sou o Sui e deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu acho bom explicar o que é Mundo Torajo. Mundo Torajo é um canal focado em lore baseado em um universo de humanoides frutas que vivem no planeta de Verade. As protagonistas são o Torajo, uma maçã verde, Morajo, uma maçã vermelha, que também é irmão gêmeo do Torajo, Sumi, um mirtilo, e o Link é um limão siciliano. Também temos personagens secundários, como o Azedo, PSG e Margot, sendo respectivamente um limão Tahiti, um pêssego, uma jabuticaba e um morango. A história tem como base uma crítica social envolvendo o algoritmo do YouTube, algoritmos, entendeu, né? Em que o Torajo queria fazer mais vídeos longos e o Morajo se baseava em conteúdo pequeno como shorts. Isso gera uma briga entre os dois sobre qual formato é melhor. Nesse meio tempo, a Zubi também aparece como uma personagem que ajudaria o Torajo, depois acabamos descobrindo que ela também ajudava o Morajo, porque ela gostava de fazer vídeo com os dois. Isso gera um conflito até que eles fazem as pazes e, em teoria, o algoritmo parece sair do corpo do Morajo. Em teoria mesmo. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o título do vídeo? Essa série funciona como base, um prólogo, um piloto para algo maior, o Algoritmos. E também, se você não conhece, provavelmente você vive numa bolha gigantesca, porque o nível de produção desses vídeos é absurdo. A partir daqui, a série passa a introduzir os protagonistas na lore real e no universo principal, ainda girando em torno do Algoritmos. Se você quiser entender melhor, eu recomendo você assistir, porque vale muito mais a pena do que eu ficar resumindo aqui. Mas afinal, qual que é o problema, então, se eu até agora só elogiei? A questão é que sim, a série é boa, é muito bem produzida, mas existem coisas que podem ser melhores. Sendo sincero, vocês não acham que faz muito tempo que a gente não recebe informações novas sobre os personagens? Claro, desconsiderando a Margot, que foi adicionada recentemente, mas faz tempo em que os personagens não têm um desenvolvimento real. Os vídeos seguem um padrão repetitivo, mostrando o cotidiano deles, mas nada além disso. E sendo sincero, desde o último Algoritmo não tivemos um desenvolvimento verdadeiro de protagonista. E vale lembrar que esse projeto não consegue alcançar episódios com frequência, por causa do trabalho que cada um exige. Ou seja, os protagonistas recebem desenvolvimento de verdade uma vez por ano. Existem sim alguns vídeos com momentos de carisma ou pequenas migalhas de lore. Na verdade, eu não sei, só sei que era uma máquina do meu pai. Mas comparando, faz quanto tempo que cada protagonista não tem um arco importante? O Torajo, por exemplo, não tem um ponto muito claro de desenvolvimento. Muito provavelmente porque ele representa o próprio Bruno Gemin, então eu imagino que ele não queria dar um arco tão imponente pro próprio personagem por causa de ser um self-insert dele. O Morajo tem seu desenvolvimento ligado a algoritmos, a Zumi tem o vídeo de verdade desafio, onde ela revela que gosta do Torajo com direito a QR Code. É muito difícil gostar do Torajo, cara. Ele acha que nem uma porta. Mané! Mas, sinceramente, isso não sustenta a personagem quando esse plot ficou resumido ela gostar do protagonista por, tipo, anos. E depois ser uma comic de poucos segundos e um final de vídeo de poucos segundos. Detalhe que isso foi, tipo, um pequeno momento no final do vídeo. Resumindo, faz meses que ela não tem um desenvolvimento realmente relevante. O que falta não são interações bobas entre os amigos, porque, sendo sincero, isso tem bastante. Mas sim lore de verdade. Aprofundar a cidade, mostrar novos lugares, explorar a família real que já foi mencionada, ou até mesmo falar sobre certos elefantes na sala.
Quem vê parece que eu tenho algo contra o Lin, mas não, eu gosto bastante dele, tá? O Lin é um personagem que eu consigo me identificar bastante com ele, gostos, vivências, e até mesmo um personagem que, sendo sincero, ele é facilmente carismático pelo público. O problema é, ele é um protagonista que não se encaixa na lore principal. É isso, Brasil. Eu tenho uma teoria de que cada episódio de Algoritmos vai focar em um personagem, como o primeiro Morajo, o segundo Azumi, então o terceiro poderia ser realmente do Lin. Mas mesmo assim, significaria que ele só teria um desenvolvimento real depois de anos desde a sua introdução. E o pior, ele já teve oportunidades de desenvolvimento que não foram aproveitadas. No vídeo de fofoca sobre o Lin, nós temos algumas informações sobre ele, mas depois surgem inconsistências, como o fato de ele supostamente ter medo de terror fictício, sendo que ele já participou de um vídeo de terror sem demonstrar medo algum. E se vocês compararem as datas, basicamente um vídeo foi postado antes do outro, então é como se essa informação tivesse sido criada depois. E isso me faz concretizar que naquela época ainda não existia um planejamento real para a própria lore, porque agora que eles começaram, não agora literalmente, mas você entendeu, mas agora que nesse processo que eles estão começando a organizar os personagens, afinal porque tem vários, eles começaram a ter dificuldade de encaixar o Lin nos próprios vídeos, até porque o próprio Bruno comentou que é difícil de trabalhar com a ideia de inserir o Lin, por ele ter uma personalidade mais afastada. Agora, sobre os secundários, algo que realmente me incomodou é a falta de desenvolvimento deles. Eles aparecem bastante, mas não tem história. Mas o que seria realmente o termo secundário nesse caso, já que ele aparece tanto quanto o personagem protagonista, até às vezes mais que o próprio protagonista? Se vocês verem, nenhum secundário teve uma participação relevante no Algoritmos, além do Azedo, claro. E dizer que eles não tinham motivo para aparecerem também poderia ser usado como desculpa para nunca terem sido introduzidos direito. Todos tiveram seu debut de forma meio aleatória, sem uma construção natural. Por exemplo, a Pesce apareceu porque a Azumi queria mostrar a amiga dela. Não foi um acontecimento que gerou ela aparecer, mas foi um personagem em que agregou ela aparecer. De certa forma, isso não é tão natural, até porque foi estabelecida uma meta de like. Não que eu vá julgar, porque isso na verdade é uma grande estratégia de marketing. Também não tô dizendo pra no meio do algoritmos o personagem olhar pra tela e falar: galera, a fulana só vai aparecer no algoritmo se bater 200 mil likes. Então no final acaba sendo um desperdício, porque cada um deles tem um grande potencial. PS, por exemplo, tem uma proposta de criar teorias, que é a melhor amiga da Azumi, poderia ser extremamente importante na lore, investigando algoritmos, ou as anotações do pai da Azumi. Ela claramente teria muito potencial pra estar no meio da lore. O Jake poderia ser alguém de confiança pro Morajo, pra ele aprender a lidar com as próprias questões, algo que claramente ele não consegue fazer com o Torajo. Eu sei que a ideia dá palco pro Torajo, porque o Torajo é irmão do Morajo. Mas, se a gente tem um personagem que é melhor amigo do protagonista que está sofrendo com uma situação, eu acho que é bom agregar sim, pra principalmente ajudar o Morajo a resolver os problemas com o irmão dele. Claro que eu imagino que deve ser feito com antecedência pra caralho a maior parte dos episódios do Algoritmos. É óbvio, porque a animação é algo foda de trabalhar. Mas a peça entrou na turma logo depois de alguns episódios que o primeiro Algoritmo saiu. Então acho que ela pelo menos dava pra ter sido linkada. E fora do Algoritmos, meio que os secundários também não são tão diferentes. Eles continuam levemente superficiais, por assim dizer. Porque nos vídeos em que eles aparecem, eles não constroem lore. Eles apenas têm momentos bobos, como eu disse. E não só os secundários, mas com todos os personagens. Tipo, o Morajo só interage de verdade com a Azumi e com o Jay. Torajo atualmente com a Margot, que acabou de chegar, e com o próprio irmão e a Azumi. E o Lin nem aparece direito. E é protagonista. Margot acabou de chegar, então não dá pra julgar muito, mas o pouco que apareceu dela eu realmente gostei, e eu vi ela como uma personagem com característica bem marcante. Ela deu mais carisma pro Torajo, abriu espaço para desenvolvimento pra Azumi, já que as duas estão com um conflito agora, que pode ser ciúmes mais pra frente. Com um pouco de tela que ela teve, ela entregou bastante, assim. E um ponto que eu faltou ressaltar é que o vídeo de praia, ele foi um ponto positivo em mostrar o world building que quase nunca aparece. O acampamento de histórias de terror também demonstrou bastante potencial, mostrou lugares novos de Verade. Então, eu acho que falta também nos próprios vídeos longos essa parte também de, tipo, mostrar que Verade não é apenas o quarto do Torajo, a casa do Morajo, e é isso. Gente, Sui do Futuro aqui, eu vim avisar que eu vi o vídeo do Torajo, ele impedindo pra ter mais espaço, porque ele ficou muito pra trás depois que os novos acontecimentos começaram nos vídeos longos, e eu achei muito fofo esse vídeo, com desabafo e tudo mais. Eu
consigo entender bastante que quando você começa um projeto, quer dizer, você nem espera que seja um projeto no futuro, né? E as coisas crescem gradativamente, elas vão sair do seu controle. E que ele tá tentando dar o máximo que ele pode pra conseguir entregar um bom conteúdo. Eu acho que eu vi as críticas que o próprio fandom tem pra dar pra você, às vezes é algo que realmente faça bem. Porque, puxa, tipo, o seu projeto pode ser muito bom, só que às vezes é bom você parar e pensar e, tipo, se questionar se as pessoas realmente estão gostando do que você tá fazendo. Não tô falando que a gente não tá gostando, na verdade tá um bom trabalho. Só que tem coisas que, quando você ouve pelas críticas da própria comunidade, você pode aprender com os erros. E é uma coisa que eu acho que esse vídeo quis demonstrar, que o Torajo ele tá preparado a ouvir mais a fandom. Então acho que de certa forma eu achei bom a existência dele. Principalmente o texto também que ele fez no Twitter dele, que ele também deixou como um comentário fixado. Então eu fiquei um pouco satisfeito com a perspectiva desse vídeo. É isso, um beijo. Mas no geral, é um projeto que tem muito potencial e dá pra ver que cada dia melhora muito mais. Eu apoio bastante, de verdade. Isso é uma visão de alguém que realmente acompanha e assiste cada episódio que sai. Algoritmos parte 3, quando vier, vai ser realmente bem incrível. Tô esperando você trabalhar, ô Tonhão.